tarde a todos, boa tarde a todas, né? Eu já começo agradecendo aqui a participação de todos, a presença de todos vocês, né? Vocês que dão vida a esse nosso projeto que foi pensado, né, por mim, pelo professor Landeira, projeto de Psicologia com Vida, projeto que começou lá atrás, começou lá no início do ano, e nós estamos, então, desde finalzinho de março, início de abril, aqui com vários temas, né, discutindo vários temas, abordando vários temas relacionados a essa pandemia, né, a esse momento em que nós estamos vivendo, complicado, está voltando a ficar complicado. E, na verdade, eu acho que nunca deixou de ser complicado, né, essa que é a questão. Mas, enfim, então, agradeço a todos os presentes. Meu nome é Luciana, eu acho que eu não falei, meu nome é Luciana Pessoa, eu sou a coordenadora do Departamento de Psicologia da PUC-Rio, e que junto com o professor Landeira, nosso diretor, né, estamos levando, né, desenvolvendo, dando vida a esse projeto. Bem, hoje eu tenho o prazer de apresentá-los a Érica, né, a Érica Palotino, que aceitou o nosso convite de estar aqui conversando nesse finalzinho de tarde, de terça-feira. A Érica é psicóloga, né, é sócia fundadora do Instituto Entrelaços, e ela é co-coordenadora de uma pós-graduação em psico-oncologia, mestre em psicologia clínica, né? Então, já fiz, eu acho que as devidas apresentações, Érica. Você agora só complementa. Mais uma vez, obrigada, Érica, pelo seu aceite, por ter aceitado, né, o nosso convite. E tem uma ótima troca. Desejo que seja um ótimo encontro, como vem sendo, né, como vem acontecendo nas últimas terças-feiras. Muito obrigada, Érica. Fique à vontade. Luciana, é um prazer, assim, agradeço. A minha internet agora deu uma travadinha aqui, tá chovendo a beça, eu tô no Entrelaços, aqui no Flamengo, não sei se tá chovendo por aí, aqui tá um temporal. Então, tomara que a gente consiga seguir aí sem nenhuma instabilidade de internet. Queria agradecer a você o convite, ao professor Landeira, dizer que é um prazer. A PUC é esse lugar que eu tenho, né, um afeto e uma trajetória, fiz meu mestrado na PUC, esse curso de psico-onco, né, a coordenação dele, um espaço tão especial de troca, o curso de tanatologia, de extensão, que desde 2015 eu também ofereço aí pelo CCE. E aí acho que falar do tema luto, né, nesse momento da pandemia, eu que já desde há 10 anos, mais ou menos, a minha clínica se dedica especialmente, exclusivamente a pessoas enlutadas. É um privilégio estar aqui na academia, né, poder falar de um tema que eu, quando me formei há 18 anos atrás, não vi em nenhum momento na graduação, né? Então, poder olhar para isso, instrumentalizando o que a gente vai ter pela frente a respeito do cuidado específico e um cuidado muito direcionado à prevenção de complicações de luto, é um prazer. Eu fiz alguns slides, a ideia é que eu compartilhe, então, a tela aí com vocês, e aí, né, Luciana, a gente estava falando com o Landeira, a gente conversa por uns 40 minutos e depois a gente abre um pouco para troca, né? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Só... Tá ok, né? Ótimo. Ótimo. Então, deixa eu só botar aqui para cima. E aí, então, o luto traumático, né, e as questões da finitude em tempos de pandemia. Acho que eu começo trazendo rapidamente os aspectos gerais do luto. A gente não consegue falar do luto sem contextualizar dentro do ciclo vital, pensar a relação com a nossa história de vida, com as nossas histórias pregressas de perda, entendendo que é um evento único, particular, universal. No entanto, essa análise, a dinâmica do luto precisa ser vista e avaliada sempre culturalmente. É o que a gente exatamente está vivendo hoje no Brasil, com todas as questões políticas que implicam a Covid. Se a gente for para a Austrália, as respostas de luto da mesma pandemia são diferentes.
diferentes, nos contextos que têm a ver com sentimentos, pensamentos e comportamentos, as circunstâncias da morte da Covid, que é bem particular e específica por conta do contexto, né, que se dá, e a gente vai falar um pouquinho disso, caracteriza, né, um processo de luto muitas vezes traumático, e essa dinâmica, a dinâmica do luto, para ser saudável, ela precisa se modificar ao longo do tempo. No entanto, o vínculo com o ente querido, com a pessoa que perdeu, ela continua estável, regular e continua na mesma dimensão emocional de quando essa pessoa era viva. Então, rapidamente, eu trago uma complexidade aí de questões, meio que um voo panorâmico, para falar do luto num contexto saudável. E aí eu começo abrindo com essa fala da Catherine Sher, que é a psiquiatra responsável pelo único centro de luto complicado no mundo, que fica na Columbia University, em Nova York, onde eu e Cecília, que é minha sócia, fazemos todo o treinamento com os aspectos graves do luto e do luto complicado com a equipe dela, desde 2015. E em março ela manda esse e-mail para todo o grupo que faz educação continuada com ela, dizendo que espero que essa mensagem chegue bem até vocês e aos seus entes queridos durante esse período difícil e perturbador. Infelizmente, essa pandemia já está associada a uma tremenda e imensa perda de vidas em todo o mundo. Existem muitos aspectos da Covid que aumentarão o risco de variantes e descarrilamentos do luto. O acesso a uma psicoterapia eficaz e específica voltada para os cuidados relacionados ao luto é mais importante do que nunca. A Catherine Sher trabalha exclusivamente com luto complicado, ela vem de uma trajetória na psiquiatria com trabalhos ligados à ansiedade e às questões traumáticas, antes dela entender a complicação do luto como uma variável, né, dos aspectos normais do luto. Ela chama o luto de luto traumático. E aí ela que vem se dedicando ao longo do ano dessa pandemia a oferecer treinamentos em diversos lugares para que as intervenções precoces ao evento traumático da pandemia sejam minimizadas de todas as formas possíveis. Vou passar aqui. E aí, o que o Handbook of Bereavement, que é o livro-texto, o Black Book, né, do processo de luto, diz para a gente que para uma morte, uma pessoa que morre, a gente tem minimamente 4 pessoas enlutadas. Para uma morte, a gente tem 4 pessoas que apresentam reações disfuncionais e disruptivas que são normais, saudáveis, dentro desse processo do luto, que é um processo atemporal, porém com características disfuncionais funcionais, ou seja, a gente apresenta um quadro muito agudo que é esperado e normal no processo de luto, mas que tem características de muito mal-estar e desconcerto. E esse Black Book aí, né, o livro-texto das questões que envolvem o luto, diz que isso acontece inicialmente com 4 pessoas, podendo chegar até 11 pessoas. Estudos que envolvem o suicídio, por exemplo, dizem que esse número começa, às vezes, com 7 pessoas, podendo chegar até 70 pessoas. Então, para cada uma morte, a gente tem minimamente 4 pessoas enlutadas no entorno, diretas ou indiretamente. Se a gente faz rapidamente uma análise da nossa família, a gente consegue identificar com clareza que a gente tem pai, mãe, irmão, primo, uma pessoa que trabalha na nossa casa há muito tempo. Então, de fato, a gente começa as respostas de luto já com um número importante de pessoas. Isso quer dizer que hoje, no Brasil, a gente tem, por conta da pandemia, 165 mil pessoas que morreram, quase 166. E nessa estatística que o Handbook of Bereavement diz para a gente, pelo menos a gente tem 663 mil pessoas enlutadas apresentando quadros importantes de tentativas de adaptação ao processo de luto. Então, isso significa que a gente tem trabalho pela frente, e não necessariamente a intervenção ao processo de luto ela é um papel exclusivamente do psicólogo. Mas a gente lida com as questões do luto de uma maneira coletiva, mais individual, por conta da mídia, por conta das informações que a gente vem recebendo desde que essa história começou na China,
né, desde dessa questão da patinação, de um ringue de patinação do gelo ser feito de necrotério, a forma que as pessoas que se contaminam não conseguem dar conta, se suicidando, como essa enfermeira na Itália, trabalhadores, médicos, né, que dizem que a loucura, o tamanho da emergência que viveram nesse primeiro momento da pandemia e a forma que essa morte acontece. As pessoas chegam feito peixe fora do aquário, morrendo sem ar, e eu pedi afastamento. A gente sabe que um número importante de profissionais de saúde podem apresentar quadros de saúde mental muito importantes por conta da pandemia. Ao mesmo tempo, a gente tem aí essa fala para a gente não entrar em pânico, para a gente tentar viver dentro de uma normalidade, espera que vai passar, vai tudo ficar bem. Só que a gente entrou na quarentena no dia 24 de março. Hoje, exatamente hoje, a gente está entrando no D239. Há 239 dias que a gente vive o que a Organização Mundial de Saúde hoje chama de distanciamento físico. Eles baniram o termo isolamento social, entendendo que por conta de toda a tecnologia que hoje a gente tem e ao acesso, a gente pode fazer encontros sociais e continuar as nossas relações vinculares sociais, porém, precisamos estar distanciados fisicamente. E a mudança da terminologia, a mudança da narrativa, já nos fala de uma tentativa de prevenir aspectos traumáticos e muito intensos da nossa saúde mental. Porém, a gente tem aqui essa frase que diz que o trauma é a antítese da ordem, da proteção e da segurança. Os aspectos traumáticos que hoje a gente vive na Covid, eles nos mostram uma... Não estava indo. Esse aspecto traumático vai nos mostrar um imbricamento de sensações, de pensamentos, de comportamentos, que é exatamente a tríade do luto complicado, do luto que deixou de ser um processo normal, esperado, saudável, frente ao rompimento de um vínculo significativo, porque é essa característica do processo de luto mãe, base, mas ele se complica. Então, o luto se torna, ou pode se tornar, um processo de adoecimento importante, e aqui no Entrelaços, que é um instituto que só atende pessoas enlutadas, vive exatamente essa realidade. Pessoas que, por conta de perdas, e não necessariamente perdas traumáticas, e por situações de emergência, não conseguem se adaptar à transição que o processo de luto traz para as nossas vidas. A gente não trabalha com estágios e fases de luto, a gente trabalha com esse processo que é complexo, único, particular, individual, insubstituível, e que numa mesma família você tem, às vezes, respostas saudáveis de luto, mas você tem um que disfuncionaliza gravemente. E aquilo que se torna da ordem do trauma não necessariamente tem a ver com o tipo e com o evento da morte. A nossa saúde mental, ela é feita de organizadores e ordenadores que a gente não pensa, como senso de previsibilidade e controle, sensação de segurança e de proteção, o senso de confiança que a gente tem, o sentido que a gente dá para a vida, para as nossas respostas adaptativas à vida, que nos ajuda na constância, na regularidade, no aumento exploratório e na sensação de proteção mesmo, né? Nós não somos vulneráveis o tempo todo, não nos sentimos assim. Até porque, se assim for, nos tornamos inseguros, com medo, com um baixo nível de confiança. Então, a saúde mental, de alguma forma, ela responde em organizadores mentais que nos ajudam na regularidade emocional por esses conteúdos, né? Por essas respostas que a gente não pensa que elas estão funcionando ativamente para a gente poder estar integrado no mundo. O que acontece é que num momento agudo como esse que a gente vive, tudo isso rompe, ou tudo isso fica disfuncional. O momento de crise quebra com o nosso senso de previsibilidade e de controle, tira a sensação de segurança, tira a vida um pouco desse sentido, da ordenação de sentido que a gente tem. Nos sentimos desprotegidos, sem confiança,
diminuímos a nossa capacidade exploratória, nos sentimos extremamente vulneráveis e inconstantes. Então, tem um aspecto inerentemente que pode provocar o trauma dentro de uma situação de crise e que a pandemia é o prato cheio para essa história. Não só pela exposição que a gente vive em todos os mídia, falas, histórias que nos chegam de pessoas próximas, os profissionais de saúde, até chegar no Brasil, como é que isso foi se construindo lá fora, quando a gente via os caminhões da Itália andando, né, e andando ao longo da noite com corpos, quando a gente viu o que aconteceu na Espanha. Então, a exposição de ritos fúnebres, os aspectos traumáticos da pandemia, para quem já tem comorbidades ou histórias pregressas de perdas importantes, traz e deflagra chances de risco muito grave do ponto de vista emocional. E aí a gente chega nesses estudos, e hoje são publicações que saem o tempo inteiro, eu estou com uma aqui ao meu lado, que eu acabei de imprimir, o tempo inteiro os artigos, né, de publicações mostrando para a gente esses efeitos, né, de como o trauma e o processo de luto se conflui com a questão da Covid e como que a gente pode fazer para já, antecipadamente, já intervir em aspectos que não levem ao processo de luto complicado, que não complique, que não adoeça o processo de luto. O luto traumático, na literatura, é visto como um espectro do luto complicado. Ele é uma variante do processo saudável e não necessariamente precisa ter ocorrido em um evento súbito e inesperado. Isso quer dizer que nem todo luto decorrente de um suicídio ou de um acidente se torna um luto traumático, né? O estressor do luto é a dimensão traumática da vivência da perda. Então, às vezes, o fato de eu acompanhar um familiar ao longo de 4, 5 anos no processo de adoecimento de câncer, né, ou uma perda gestacional neonatal a partir de muito desejo e vínculo com a história da maternidade, pode se constituir em trauma no processo de luto, pela forma que a notícia me é dada, pela maneira que a rede de apoio me ajuda a sustentar a dor do processo, pelo não reconhecimento e a não legitimidade do processo de luto. Então, existem várias questões que envolvem os aspectos traumáticos do luto. A reação de estresse traumática, ela pode existir no luto integrado, que é o luto saudável, que é o luto propriamente dito, porque a gente não fala luto normal. Então, o processo de luto é considerado um dos maiores eventos traumáticos que a gente pode viver, que o psiquismo pode se reajustar, tentar se adaptar. E, em muitos casos, a gente tem o transtorno de estresse pós-traumático associado. Esse é um esquema que a Catherine Sher usa na Columbia University para tentar nos ajudar a entender como que acontece esse funcionamento do luto agudo, que é o primeiro momento de luto, até o processo integrado do luto. Você tem a perda de um ente querido, que deflagra imediatamente um quadro agudo de dor, e esse quadro agudo, ele é um quadro de muita mudança emocional, física, social e espiritual, multidimensional, né? E nessa resposta aguda, você tem um quadro de mudança de vida e de transição, uma reorganização de mundo, novos papéis, atribuição de novas formas de funcionamento no mundo. É normal. Uma mulher que perde o esposo e que nunca foi ao banco, que tem que lidar com as questões que envolvem direito, testamento, o homem, a mulher, e que tem que dar conta da questão familiar e dos filhos. Há uma mudança e uma transição natural, uma reorganização do mundo. Esse processo adaptativo nos ajuda a entender a nova realidade, a restauração desse bem-estar, como que ela faz, como que ela acontece, quem nos ajuda, e é um processo que é muito singular e individual de assimilação e acomodação da experiência da perda. E aí a gente tem a integração do processo de luto. O luto que fez a sua transição até o seu funcionamento saudável. O que acontece é que a gente tem 3 Cs desse processo de luto, que tem a ver com circunstâncias da morte, como ela aconteceu,
o contexto dessa morte, qual foi o contexto que essa morte existiu, as consequências dessa morte para a família e para a pessoa e como esse quadro de luto agudo está sendo vivido. Os riscos de complicações e de variações precisam sempre ser localizados nas circunstâncias, nos contextos e nas consequências da morte. Só tirar o ar que está em cima de mim aqui. E aí, na Covid, a gente tem um risco muito importante dessa situação descarrilar, porque circunstâncias, contextos e consequências da Covid são totalmente desfavoráveis ao quadro saudável do processo de luto. Então, a gente tem circunstâncias que são de uma morte súbita, inesperada, sem previsibilidade, aleatória. Então, tem os grupos de riscos, mas a gente hoje atende pelo menos 2 famílias que pessoas jovens morreram. Uma delas foi ficar junto com a avó, uma mulher de 22 anos, que foi ficar junto com a avó para cuidar da avó. As 2 positivaram, as 2 internaram, a avó morreu, a menina jovem morreu e a avó sobreviveu. São circunstâncias súbitas e aleatórias que nos dificultam a entender o processo da morte e da perda. Um contexto que tem distanciamento afetivo e de cuidado, inadequação de sepultamentos e ritos clássicos de despedida que são organizadores para o processo de luto, o isolamento social, o sentimento de insegurança pela contaminação e muito medo. Como consequência, a gente vai ter um aumento de solidão, um aumento da insegurança, essa sensação que a vida tem que seguir, que os filhos precisam ser cuidados, que os trabalhos têm que continuar, um impacto financeiro mundial. A gente participou de um treinamento com um grupo importante da Austrália que trabalha com o processo de luto, e lá a força-tarefa é de reestruturar financeiramente o país, entendendo que o impacto financeiro vai impactar a questão emocional das pessoas e potencializar as respostas de luto. Um aumento, então, de reações agudas prolongadas e a ideia de que existe um novo normal. Muitos enlutados pela Covid odeiam essa terminologia do novo normal porque dizem que o normal não volta mais à vida deles. E aí os estudos, e esse foi um treinamento importante que a gente participou na ADEC, que estão pensando as respostas de luto muito como modelo do que aconteceu no furacão Katrina, em 2005, que até hoje tem pessoas que apresentam muitas disfuncionalidades nas respostas de luto, na atribuição de papel e revisão de vida, sensação existencial de estar no mundo, né, pelo impacto na saúde mental. Então, espera-se que, com a questão da Covid, a gente tenha, na próxima década, um aumento substancial de lutos complicados. Hoje, a literatura localiza de 10% a 12% da população mundial que apresente respostas complicadas, ou seja, graves, do processo de luto. Se espera, após a pandemia, que esse número chegue a 30%. Então, a gente vê aí uma mudança muito importante. O risco das circunstâncias, dos contextos e das consequências da morte pela Covid mostram para a gente um aspecto um tanto quanto traumático da resposta de luto. E a gente tem, no processo de luto e nos estudos de luto, que a gente chama de contrafactualidade do luto, ou seja, da perda. A gente fica o tempo inteiro. E se eu tivesse levado para aquele outro hospital? E se eu tivesse pedido que a equipe de saúde fizesse um outro exame? E se eu tivesse chegado mais cedo? O e se, que é como a gente se coloca contra os fatos, contrafactualmente, torna o processo muito mais complexo. Então, é a contrafactualidade que aumenta as respostas ruminativas, que acelera o curso de pensamento, que aumenta os indicadores ansiogênicos, que tornam o processo adaptativo do luto tão custoso. E isso tem a ver com uma tríade. A história do cuidado da Covid não permite a nossa entrada no cenário hospitalar e de cuidado de entes queridos, transforma, então, a história da morte, a gente não tem essa realidade marcada
na nossa fantasia, na nossa cabeça, para a gente ir negociando essa complexidade da ruminação e da contrafactualidade. Então, a gente tem uma resposta de luto muito distorcida por algo muito surreal que está acontecendo na humanidade. Nós temos e atendemos, eu e Cecília, num grupo com enlutados da Covid, uma família que perdeu 5 pessoas. A gente atendeu uma outra família que perdeu 3 pessoas. A família que perdeu 5 pessoas, a menina dizia para a gente, a cada mês eu enterro um, e a cada mês é menos uma pessoa que pode ir se despedir, pelo risco de se contaminar. Tem respostas imunológicas, genéticas da doença que a gente não conhece, mas que dizima uma história familiar. E isso a gente não consegue, nesse momento, ainda entender a resposta a médio e longo prazo dos processos de luto. O que a gente sabe é que o processo agudo do luto pela Covid tende a ser prolongado. E, por isso, esses aspectos traumáticos são muito potenciais. Essa tríade do luto complicado, de pensamentos, sentimentos e comportamentos, é aquilo que fica acionando o enlutado pela Covid, pelo que a gente tem visto, no processo agudo, que normalmente ele vai para um platô e depois ele vai se adaptando. No luto pela Covid, pela ausência, pelas circunstâncias e contextos como a gente viu, isso sobe exponencialmente, trazendo pensamentos de culpa, pensamentos de arrependimento e de justiça, sentimentos de descrença, a finitude e o medo disso acontecer com a gente, e comportamentos ansiosos, reativos, irritáveis, de isolamento. Então, a gente tem aí características com bastante dificuldade para o processo de adaptação. Esse é um pequeno quadro de possibilidades de respostas emocionais no luto agudo. Imaginem isso ao longo de meses ou anos, porque o luto complica e se torna um evento traumático quando algumas dessas reações não diminuem e não cessam. O número 1 são aspectos mais afetivos e subjetivos. O número 2 são aspectos mais somáticos. E, normalmente, o que eu faço com meus pacientes é mostrar essa tabela e pedir para eles me ajudarem a entender por onde vão essas respostas, para a gente entender se os aspectos de mal-estar e desconforto operam mais no campo somático ou afetivo subjetivo, para a gente entender um plano de ação e intervenção que minimize o impacto na qualidade de vida emocional das pessoas e ajude no processo adaptativo. E aí a Catherine Schier diz que o processo de adaptação é aquele que oferece imunidade psicológica. É um mecanismo que vai proteger a gente de uma experiência difícil, de uma experiência que a gente não consegue compreender e que nos ajuda a aumentar o senso de competência, a integridade emocional e o sentimento de bem-estar. E aí eu sempre falo essa palavra, adaptação é igual imunidade psicológica. Existe um caminho, uma possibilidade de trilha um pouco mais saudável numa experiência tão delicada. Mas aí a gente tem o Globo de manhã tomando café e essa notícia para você comprar uma sepultura. Adquira uma sepultura perpétua. Não pode mais haver velório, mas pode haver uma sepultura honrosa e bem localizada nos cemitérios. E muitos pacientes falam isso, que a própria questão da pandemia trouxe um aumento e um mercantilismo da indústria funerária. Então, é difícil pelos aspectos sociais que a gente se percebe hoje, vivendo num mundo que se torna muito desconhecido até então, quando a gente tinha reações mais previsíveis, mais estáveis, mais seguras para estar no mundo. O mundo que eu conheço já não existe mais. E aí a Covid, além do processo de luto, vai descortinar cenários de intensa solidão e de disfuncionalidades que já existiam anterior. Ou seja, se a gente pensa no risco de complicação e de trauma, as comorbidades, as famílias disfuncionais, os idosos solitários, os aumentos, de transtornos mentais e de pacientes psiquiátricos que ficam sem suporte adequado e os desfavorecidos socialmente, que na literatura dos estudos de luto já são um grupo de risco para disfuncionalidade
pela ausência de rede e de reconhecimento da sua dor e do seu pesar. Os vulneráveis, então, se tornam mais vulneráveis. A gente tem uma sobreposição de fatores de risco. Então, a gente tem o risco de aumento exponencial dessas complicações. E aí eu pergunto, né, acho que a questão que eu trago aqui, existe intervenção preventiva adequada para luto? A gente tem essa formação, ou a gente tem o olhar específico que o processo de luto traz para a nossa clínica? Eu me formei há 18 anos e eu não vi isso. Estar aqui hoje, na PUC, que é esse lugar que eu tenho uma relação afetiva importantíssima, onde eu fiz o meu mestrado falando sobre luto na criança e a morte, nesse contexto, é de uma felicidade enorme, porque a gente não vê isso na graduação. A gente acha que o luto está junto de ansiedade e que tudo é rompimento de vínculo. Luto por morte é diferente de luto por divórcio, é diferente de luto por aposentadoria, de luto por expatriação. É diferente. O luto pela morte traz a radicalidade do processo de morte, que a gente tem dificuldade, porque implica com a nossa finitude e com o tabu que acontece ainda na sociedade. Então, o que a gente tem hoje é uma sobreposição, muitas vezes, de luto. E aí, como que a gente pensa clinicamente? Né? Eu estou fazendo um voo panorâmico em aspectos que dão aulas específicas, né? Mas para a gente entender que do processo de luto saudável aos riscos de complicação, à intervenção clínica e ao diagnóstico de luto complicado, tem uma trajetória de estudos hoje com muita fundamentação científica e de pesquisas. E isso são grupos lá fora, de universidades, que se dedicam aos estudos com luto, e hoje, mais ainda, por todas as questões da pandemia. A avaliação clínica vai avaliar dinâmica emocional, suporte social ativo e percebido, que são duas formas desse suporte social acontecer e ajudar ou complicar, o vínculo com a pessoa que morreu, e os 3 Cs: circunstâncias da morte, contextos da morte e consequências da morte. E a gente vai ter sempre que fazer a diferença clássica que as pessoas confundem de transtorno de luto prolongado, está errado aqui nesse slide, acabei de ver, e luto complicado. Transtorno de luto prolongado é um conceito cunhado pela Holly Preggerson, de Harvard, quer dizer, foi de Harvard muitos anos, há pouco tempo que ela foi para Cornell, que é uma psicóloga, que é uma das pessoas que mais publica no mundo nas questões que envolvem o luto, é a pessoa que está à frente do CID-11, que entra como transtorno de luto prolongado, e o que a Catherine Shear chama de luto complicado, que é a psiquiatra da Columbia University, do The Center of Complicated Grief. Não são duas escolas, mas são duas formas de avaliar a dinâmica do processo grave de luto. Aqui a gente está falando da especificidade clínica dessa atuação. O que acontece no luto grave é que todo aquele processo que a gente viu, essa dinâmica que a gente viu no primeiro momento, não chega à sua dinâmica normal e não corre de forma natural. Há um bloqueio nesse momento de adaptação. Há uma quebra no luto integrado. A gente paralisa no quadro agudo, que se prolonga no tempo. Se ele se prolonga no tempo com aspectos saudáveis, a gente chama de transtorno de luto prolongado, que é da Holly Preggerson. Se a gente tem, além do prolongamento agudo, quadros mais ligados a transtornos mentais, a gente tem o que a Catherine Shear chama de luto complicado, que tem uma resposta mais delicada para as questões que envolvem a adaptação. Essa pessoa não se adapta à mudança, ela fica cristalizada na parte doída, difícil da história. E o que a gente pode fazer? Facilitar a adaptação. Essa facilitação da adaptação, ela é técnica. Ela implica na realidade da perda e na restauração de aspectos emocionais que estão cristalizados na dor do luto agudo. As pessoas falam, a sensação que eu tenho é que ele morreu ontem. A sensação que eu tenho é que eu vou acordar e vou falar com ele. Tem um quadro que não
funciona numa dinâmica e num movimento oscilatório entre respostas da vida e dor do luto. A gente se enluta e, ao mesmo tempo, funciona de um jeito empobrecido, de um jeito difícil, mas a gente não desfuncionaliza completamente. Não tem aquela ideia que o Freud sempre dizia de retirar todo o investimento externo e viver um investimento altamente interno com as questões libidinais. A gente toma banho, a gente come, a gente faz um chá. Isso é resposta de restauração, mesmo que mínima, numa janela muito pequena de tempo. Mas, de novo, uma ação voltada para as questões complicadas do luto falam de uma intervenção extremamente específica. E a gente atua nesse cenário aqui, nessas condições relacionais na história da morte, na história do cuidado, na vivência traumática, na psicodinâmica do processo de si e da morte, na perspectiva familiar sistêmica, no suporte social, na dinâmica funcional, revendo o histórico de perdas e respostas e no funcionamento psíquico. A competência técnica no trabalho com enlutados de risco é complexo na identificação das necessidades dessa pessoa, nas intervenções adequadas e nas dificuldades que essas pessoas têm dessa transição entre o luto agudo e o luto integrado. E o que a gente aprendeu lá na Columbia University é que a maioria dos lutados graves estão há anos em processo de psicoterapia sem resposta. Estão há anos tentando se adaptar com a ajuda de um profissional psicólogo ou psiquiatra ou uma pessoa com formação em counseling e que não consegue se adaptar. E aí a gente fala de níveis de intervenção. E quando a gente volta para a Covid, esse é um artigo muito interessante que fala das 4 ondas da Covid, que todas têm crescem e decrescem, que tem a ver com os insumos, com as respostas a doenças crônicas, que a gente tem um aumento e depois ela cai porque as coisas se ajustam. Né? A restrição dos recursos que, num primeiro momento, ficaram todos direcionados para a pandemia, um impacto na interrupção em cuidados e doenças crônicas. Vejam, todas têm uma subida e uma descida. A única que tem uma curva progressiva e exponencial é a curva de traumas psicológicos, de doenças mentais, de impacto econômico e de burnout nos profissionais de saúde. Então, isso é muito importante, porque a gente está aqui. Essa é uma curva exponencial e atemporal. A gente não sabe até quando isso vai. E esses níveis de assistência do processo, na intervenção no processo de luto, que é uma coisa que a gente não aprende, que ninguém diz para a gente que funciona assim. O nível primário e secundário é um nível que a comunidade facilmente ajuda o enlutado, que as pessoas da família podem intervir, que profissionais de saúde de qualquer especialidade podem ajudar. É psicoeducação, é acolhimento, é suporte, é cuidado empático e é informação sobre como é essa forma tão complexa do processo acontecer. O nível secundário, a gente já tem aí um nível um pouquinho mais aprofundado, que tem ajuda de propostas e entendimento de aconselhamento em luto, que é um treinamento específico, mas que em todos os lugares do mundo a gente tem nos hospitais os serviços de luto e os conselheiros de luto, que são psicólogos, que são médicos, que são enfermeiros, que têm uma especificidade no olhar e na intervenção para prevenir complicações de luto em situações bem delicadas. E a gente tem um nível terciário, que nos cabe psicólogos e psiquiatras, que não tem a especialidade no suporte de luto como uma base de cuidado. O apoio terapêutico é algo que só psicólogos e psiquiatras devem fazer nesse cenário do luto, mas não tem a especialidade do luto como a prática clínica que se dedica. Só que a gente tem um nível quaternário, que é para os profissionais que são especialistas em luto e que só esses devem atuar com enlutados graves. E aí, se eu trouxe todo esse repertório para dizer para vocês que o risco da Covid, da gente ter luto traumático e luto grave é importante, e que a gente tem pouco especialista em luto no Brasil, e esse especialista é o cara absolutamente preparado para atuar
em luto complicado, na literatura, segundo a literatura, a gente tem um problema. A gente tem um problema porque o nível primário, secundário e, quiçá, o terciário vai oferecer o objetivo de apoio e cuidado emocional, restaurando e aumentando as capacidades adaptativas. Porém, lutos graves são incapacitantes e eles não são puros. A gente precisa entender sobre todo esse cenário complexo do luto e entender que é uma reconfiguração de si mesmo e de si mesmo no mundo. E que, quando essa reconfiguração não se adapta, a gente está lá bloqueado no luto agudo. Estudos no Brasil são muito incipientes em relação à intervenção. Teoricamente, a gente sabe sobre isso, mas como a gente faz essa intervenção? Quando a gente fora do país, né, do Brasil, estudar fora, tem algo mais estruturado. Eu passei um mês agora em Portugal, lá no serviço do professor Antônio Barbosa, que é chefe do departamento da Universidade, né, de Lisboa, de Medicina de Lisboa, chefe do cuidado paliativo do Hospital Santa Maria, e a forma que a equipe dele é preparada para intervir precocemente no processo de luto com pacientes em cuidados paliativos transforma essa adaptação pós-morte tão importante. E a natureza do luto complicado tem com um vínculo. A gente só se enluta porque a gente é capaz de amar. A gente só se enluta porque a gente se vincula. Não é possível a gente se enlutar sem vínculo ativo. A gente tem 75 mil mortos, estamos impactados e mobilizados, mas está todo mundo aqui assistindo a aula. Eu preparei essa aula. Se fosse o meu pai, se fosse o meu irmão, se fosse a minha mãe, se fosse o meu primo, eu teria pedido ao Landeira e para a Luciana para desmarcar. Eu não teria conseguido fazer essa aula. É o luto a partir do vínculo significativo que pode ajudar ou não na capacidade de adaptação funcional ou disfuncional. Então, o luto, né, a Catherine Shearer e a Holly Priggerson aí sim concordam, elas falam que o luto é um efeito colateral da gente ser apegado, da gente ser vinculado. O enlutar-se não é esperado como moralmente necessário. O luto é um evento social. O luto é um evento onde o social nos antepara e nos oferece suporte. E o que retiraram nessa história da Covid? Exatamente a proximidade da rede. Existe uma maneira certa de se enlutar? Não, não existe. Isso tudo aqui não é para a gente consertar o luto, mas para a gente intervir precocemente na capacidade adaptativa que as pessoas têm ou não. Porque o que aconteceu é que a humanidade ruiu as suas esferas de segurança. A casa caiu, o nosso mundo presumido se desfuncionalizou. E a gente não sabe o que faz com isso. A gente está tentando fazer. Aí o William Owen, que esse psicólogo, tempo em Boston, ele diz isso. Coisas extraordinárias pedem ações extraordinárias e não comuns. O que a gente está vivendo hoje nos instrumentaliza ou nos faz refletir sobre novos instrumentos de atuação muito importantes, que a gente ainda não tem de forma muito específica, treinada, são ainda estudos empíricos, são intervenções muito empíricas para tentar minimizar o impacto danoso do que a pandemia trouxe para esse número de mortes em massa e, muitas vezes, em contextos extremamente hostis e insalubres. Essa autora, Mary Frances O'Connor, que é da equipe da Catherine Shearer, ela só trabalha com ressonância magnética funcional com enlutados, mostrando as áreas cerebrais onde essa parte do luto complicado aparece hoje disfuncional. Então, e ela diz isso, é um processo de aprendizagem, a adaptação. O processo de luto, ele não é só feito de recuperação, mas de um desenvolvimento e maturação para aprendermos a estar no mundo de uma maneira diferente e segura. Já finalizando aí a nossa aula, eu trago os profissionais de saúde, porque tem a população que perdeu, né? E que perde seus familiares. Eu tenho pelo menos 3 amigos que perderam os pais trabalhando, médicos. Um deles, enquanto estava num hospital de campanha,
Entubando pacientes, o pai estava lá ao lado, morrendo, de 62 anos de idade. Esse é um amigo de infância que trabalhou comigo no INCA e que me liga no Dia das Mães, saindo do Hospital de Bom Sucesso, onde ele dava plantão no Covidário, e diz isso. Hoje, o Dia das Mães, foi ver mães se despedindo de filhos e filhos se despedindo de mães. E hoje a gente tem que estender a mão para o outro, ao mesmo tempo que precisa se preocupar em lavá-las para enxugar as próprias lágrimas. A empatia nos tempos da dor mais compartilhada e, ao mesmo tempo, mais solitária da história. O impacto na saúde mental dos profissionais jovens, que são colocados na linha de frente porque não são grupos de risco, com pouca experiência, às vezes, em casos graves, e com contrapartidas institucionais que se formam mais rápido, que vão ter mais tempo de estágio e são colocados no CTI de Covid. Essa é uma fala do meu primo médico, que diz também, um dia muito impactado, para mim, acabamos de tirar o corpo do nosso subtenente que morreu de Covid. Que tristeza. Todos os oficiais na rampa e o toque de descansar após o serviço. Ele tinha 35 anos de hospital e amado por todos. Não trouxe uma fala de uma outra pessoa da família médica, anestesista, responsável por entubar pacientes, e diz: a mão que segura o iPad para se despedir do filho, da esposa, treme, e é essa mesma mão que eu tenho que ter precisão cirúrgica para entubar esse cara. Como é que a gente vai sair dessa história? Então, junto desse evento traumático que a gente fala da população, a gente tem os médicos. E esse é um querido amigo, o Dr. Ricardo Carvalho, médico paliativista, cardiologista, diretor do Instituto Paliar, onde eu dou aula, coordenador do Núcleo de Cuidados Paliativos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, todos andando com crachá dessa maneira, como está nessa imagem, para que os pacientes pudessem saber quem eles são. E ele foi responsável por manter no Hospital das Clínicas, naquele super covidário que fizeram, profissionais sentinelas treinados para oferecer cuidado à saúde mental dos profissionais que estavam ali, pelo volume de mortes e de situações traumáticas. Então, criar instrumentos de cuidado preventivo para os profissionais de saúde. Eita, voltou tudo. Calma aí, gente, está acabando. E aí, eu acho que o desfecho dessa história é que a gente ainda sabe pouco do que vai acontecer nos próximos anos, e o que a gente sabe é que todo fator de prevenção nesse momento para complicações de luto e da nossa saúde mental é importantíssimo. E aí eu fecho essa aula com a Cicely Saunders, que foi quem cria a disciplina Cuidados Paliativos, num artigo de 63, quando ela vai falar, né, da dor do paciente em fim de vida, do paciente terminal. Nesse artigo, ela cunha o conceito de dor total, que é um dos maiores conceitos utilizados no cuidado paliativo, e ela diz isso: não podemos mudar o que está acontecendo, mas podemos ajudar a colocar o fardo em proporções suportáveis. Porque, de fato, a gente não tem como mudar essa história, mas como que a gente bota essa história num lugar possivelmente sustentável ao longo do tempo. E essa frase que a gente escuta na última vez que eu e Cecília estivemos lá na Colômbia em treinamento com a equipe da Catherine Schir, que foi em janeiro de 2019, ela diz: em muitos momentos os enlutados graves, porque muitos se matam, o índice é altíssimo de tentativas de suicídio, não têm esperança porque não aguentam um prolongamento agudo de dor e sofrimento ao longo de anos. Quando eles não têm esperança, é nosso papel holding to hope, sustentar a esperança nos tempos difíceis, sustentar o mal-estar para que esse processo adaptativo possa acontecer. Então, eu acho que é isso, assim, é essa mensagem final que eu quero deixar, porque, de fato, holding to hope, eu acho que é para a gente de uma forma geral. Assistir aulas online, a faculdade se adaptar, a academia dar conta de teses, né, de doutorado, dissertações de mestrado, como que a gente já está lidando com flexibilidade e capacidade adaptativa, e como é difícil,
como isso é custoso psiquicamente. Agora, quando isso se transforma em algum nível, né, de disfuncionalidade traumática, a gente precisa olhar com muito cuidado, especialmente quando a gente está falando de processo de luto. E aí eu acho que é isso que eu queria, né, trazer correndo, porque eu fiquei com medo de um conteúdo enorme, com um tema que é super específico e delicado, para que a gente possa poder olhar para esse lugar do luto como um lugar de cuidado muito específico. Né? Antes da gente começar, eu falei com a Luciana, que a Luciana está orientando Cecília no mestrado, né, Luciana? E que é um olhar muito específico, né, para tudo isso. E a maneira que a gente intervém também fala de uma especificidade muito marcante, assim. E que a gente não tem essa capacitação tão estruturada na graduação e a gente recebe, de repente, na clínica, um caso grave e que a gente minimamente se consegue diagnosticar se o curso está indo para um quadro mais complicado e grave, já é alguma coisa muito importante nesse aspecto preventivo. Excelente, Érica, excelente. Eu acho que agora a gente pode abrir, né, para as questões. Eu estou vendo aqui, até acompanhando para você aqui no chat, né, não tem nada, assim, até agora eu acho que quem quiser pode colocar aqui, ó, acabou de chegar uma. A Kathleen Cardoso, ela está perguntando, quando o paciente não é o social, o psicólogo consegue dar conta de ser essa rede de apoio? Então, Kathleen, isso é o que a gente considera um fator de risco muito importante. A rede de apoio ela está ali naquele nível primário. A rede de apoio é o que oferece um cuidado, às vezes, inclusive para minimizar risco. O psicólogo não consegue dar conta dessa rede de apoio da maneira que a rede de apoio precisa dar, mas consegue ajudar essa pessoa a identificar o que a gente chama, no processo de luto, de rede de apoio ativa e rede de apoio percebida, que seria aquela que ele escolhe e aquela que está disponível. É isso, a gente tem, às vezes, 5 pessoas que querem cuidar da gente, mas a gente só se sente à vontade com uma. Entendem? Tem uma diferença. E esse sentir à vontade com uma, às vezes, é o neutralizador desse processo de luto. O nosso papel é muito mais identificar do que funcionar. A gente é uma base segura, né? A gente é um campo que ajuda essa pessoa a explorar e, sim, funciona como rede, mas é diferente o lugar que a rede de apoio oferece. Então, temos aqui também a Letícia. A Letícia está agradecendo muito pela aula, com vários. Nós temos aqui vários comentários de agradecimento, vários comentários parabenizando pela aula, pela palestra, no caso, né? Mas, assim, a Letícia está perguntando que, para psicólogas que já trabalham com o luto, ela está perguntando se você tem alguma dica de como se capacitar mais para o atendimento de pessoas em luto complicado. E aí, acho que essa é uma pergunta muito boa, porque a gente fez, né, criou, construiu um curso de luto complicado exatamente por isso, porque a gente não conseguia encontrar um lugar para se capacitar aqui e precisou se capacitar fora. Né? A literatura não tem uma tradução, né, no português e no Brasil com instrumentos de intervenção e teóricos, então é uma dificuldade. Para mim é super delicado e eu não estou aqui fazendo uso, como é que fala, daquele que agora se coloca em palestra médica logo no início, não ter conflitos de interesse. Eu não quero falar que nada em relação a conflitos de interesse, mas assim, o Entre Laços é um lugar hoje que se preocupa em capacitar, né, e educar a questão para os profissionais de luto complicado. A gente agora está oferecendo em dezembro um curso em São Paulo pelo Instituto Paliar de aconselhamento em luto, onde a gente colocou um psiquiatra, que é uma pessoa que trabalha com a gente para falar de luto complicado. Então, no Brasil, a gente ainda tem uma deficiência de espaços onde se dedicam exclusivamente ao trabalho com enlutados complicados e com essa educação. Né? E aí tem literatura, mas muito lá de fora. E acho que é isso, assim. E aí estão perguntando pelo curso. É o curso no Entrelaços, então? A Lara Xavier está perguntando.
A gente acabou agora, a gente fez 2 turmas, a gente abriu só uma turma, mas a procura foi muito grande, a gente não faz cursos com muitas pessoas, especialmente por isso, pelo diálogo e pela troca, e aí a gente fez uma segunda turma agora, no início desse mês, a gente deve fazer no ano que vem. Né? A gente divulga nas redes sociais e no próprio site do Entrelaços. É um curso que são 2 dias inteiros e que a gente já viu que é um curso pequeno. Lá fora a gente fica pelo menos uma semana, às vezes, fazendo essas atividades com educação continuada. Quinta-feira passada a gente teve um treinamento. Então, é um estudo continuado. É muito importante isso. Né? Não basta só um curso e ponto. Tem uma formação, tem um corpo de formação. Semana passada, esse treinamento, por exemplo, foi só sobre morte súbita, né, em jovens. Então, tem aspectos dessas complicações do luto que precisam de estudos específicos, por isso, um estudo continuado. Mas a gente deve oferecer de novo ano que vem, e tem esse de aconselhamento em luto, que fala uma boa parte sobre luto complicado em São Paulo, são 3 dias, e vai ser na modalidade presencial e online, pelo Instituto Paliar. Então, aí tenho mais aqui o agradecimentos, né? Obrigado pela excelente aula, perfeito, muito obrigada, excelente palestra. Andréia colocando que a perda já é horrível e não passar pelos rituais de luto dificulta muito o processo, agradecendo muito pelas suas palavras. Érica, você... Olha, tem propaganda aqui, ó. Está dizendo que ela fez o curso de luto complicado e está dizendo que é excelente, tá? Então, aqui... que o curso realmente é muito bom. Aí estão pedindo para você indicar alguma literatura que pode ser mesmo em inglês. Se você tiver alguma literatura para indicar... No site do Entrelaços a gente tem, Luciana, e quem perguntou foi a Simone, a gente tem uma série de livros que a gente indica, e assim, no Instagram do Entrelaços, eventualmente a gente bota os artigos que a gente está lendo, a gente tira foto de livro, a gente sempre compartilha esse material. Então, mas no site tem uma aba de literatura infantil, né? Porque uma das questões muito importantes, que não cabia aqui por conta do tempo, é o luto grave na criança e no adolescente. A gente fez há pouco tempo um curso só de luto na adolescência e esses aspectos traumáticos. Então, ali no site a gente tem indicação de livros infantis, de literatura de uma forma geral para pessoas enlutadas e de livros técnicos também. Vamos lá... Eu vou botar aqui bota aqui, por favor, isso, que a Andréia está pedindo, o endereço, né? Isso, no Instagram. E lá a gente sempre compartilha o que a gente está lendo ou sugere algum material, assim, enfim. Pronto. O PG-13. A Simone, eu acho que você já leu aqui, que eu ia ler para você. O PG-13 é um inventário que a Holly Priggerson, que é aquela que fala de transtorno de luto prolongado, criou, né? Tem o PG-13 revisado. O PG-13 é um excelente inventário, mas que a gente não tem validação no SATEPS, né? A gente não pode usar ele no Brasil para fins clínicos. Isso é muito importante. A gente não tem um instrumento hoje. Até quando a gente escreveu, a gente teve a honra, eu e Cecília, de escrevermos no livro da professora Juliane Calegari, né? E a gente escreveu um capítulo sobre avaliação psicológica. Ela penou muito com a gente, porque tudo que a gente queria botar não pode. Olha, né? As categorizações. Tem uma questão no Brasil em relação a esses inventários que a gente não pode utilizar. Então, ele pode ser um instrumento qualitativo para que a gente faz assim no nosso consultório para ajudar a entender a psicodinâmica do processo, mas que não tem uma validação científica para a gente. Ele é excelente, ele vai entender pensamentos, sentimentos e comportamentos com uma ordenação importante, mas existem outras, como o TRIG, que a gente consegue ver luto prolongado, crônico e luto agudo, a gente tem o Hogan, tem diversos outros instrumentos, mas que, infelizmente, a gente não tem no Brasil nada que a gente possa divulgar, né, nesse sentido do rigor ético e científico. Olha, Érica, estou aqui, mas agora a Regina dizendo que faz cursos no Entrelaço desde
6, né? Que são cursos. É. Sim. Eu acho que é isso, né? Eu acho que assim a sua fala foi tão clara, né? Que as pessoas não têm nem muitas perguntas a fazer, né? Porque foi tudo muito claro, né? Foi tudo muito. Você tem uma didática muito boa, né? Landeira, você gostaria de falar alguma coisinha que eu já ia finalizar? Eu lembrei. Não, tá ótimo. Não, primeiro quero parabenizar a Érica. A Érica tem um curso de especialização aqui de psico-oncologia de grande sucesso, uma grande procura. Então, quero parabenizar ela não só pela palestra que ela deu hoje, mas com essa posição de liderança que ela exerce aqui no nosso departamento através desse curso de especialização e também a esse serviço de atendimento que ela oferta aqui no nosso serviço de psicologia aplicada. Muito emocionante sua palestra, Érica. Realmente mostra que você tem uma dedicação, uma total entrega para essa questão que é extremamente delicada. Então, parabéns pelo seu trabalho. É um trabalho extremamente importante, principalmente nesse período tão significativo que a pessoa passa, tá bem? Super parabéns e super obrigado por estar conosco nessa tarde, finalzinho de tarde, início de noite. Super obrigado. Beijo no seu coração. Landeira, eu queria agradecer, Luciana. Para mim, assim, é uma honra, é um privilégio estar aqui, ouvir de vocês isso. Ninguém muito que me quer, eu brinco com Landeira que ninguém me quer muito aí no departamento para o doutorado, porque eu quero luto, né? Eu queria muito fazer meu doutorado aí no departamento. Para mim tem um sentido enorme, mas está um pouco complicado. Eu estou no meu luto complicado para achar, né, esse lugar de estudar. Para mim, assim, é uma emoção falar desse tema na universidade para os alunos, tendo você, Luciana, como, né, o nome do departamento de psicologia. Eu indico demais, né, o seu trabalho e um dos livros da Maria Lúcia, que foi uma grande pessoa, né, na sua vida, eu acho também, que fala sobre luto. Então, eu acho que a gente tem muita gente boa no Rio, muito profissional, para poder instrumentalizar, para poder ajudar na graduação. Sempre falo, me chama para dar uma aula em qualquer né, disciplina da graduação, para os alunos, né, poderem ter acesso de verdade a esse método de trabalho, a esse olhar tão importante. Se os caras lá fora estão estudando em cima da resposta do furacão Katrina, imaginando que na próxima década a gente vai receber no consultório esses quadros descarrilados de luto. É nosso papel ajudar, né, os profissionais a poderem ter um olhar mais específico, mesmo que não sejam especialistas. Então, para mim é uma emoção estar aqui. Eu agradeço demais a vocês dois. Muito obrigada. A gente é que agradece. Com certeza, acho que foi um prazer, assim, parabéns, Érica, mais uma vez, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Eu estou falando vocês por causa da Cecília também, que é porque o contato, né, que também faz parte do Entrelaços. Então, parabéns. E você pode ter certeza que, agora que você falou, né, nos planejamentos acadêmicos, quando eu estiver planejando a minha disciplina, uma das aulas eu vou, humildemente, ter o convite para que você, não esse semestre que a gente já está finalizando, mas no próximo, com certeza, eu vou entrar em contato com você para que você possa dar uma palhinha, né, na graduação sobre o assunto. Muito obrigada, tá, Érica? Muito obrigada, gente, por estarem aqui conosco, né, até nesse finalzinho de tarde. Obrigada, convido vocês para a próxima terça-feira, que certamente também teremos um tema incrível a ser abordado. Então, Érica, obrigada. Boa noite a vocês, todos os presentes. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.